Bom, nessa aula a gente vai falar agora sobre animações. E, bom, animações é uma das coisas mais legais, né? Digamos assim, ela permite a gente deixar a nossa interface mais rica, de certa forma, né? Mas a gente tem que fazer isso com uma certa parcimônia e essas interações, essas animações, quando a gente interage com a nossa interface, são coisas que a gente tem que definir na nossa etapa prévia, né, que seria a nossa etapa de design de interface mesmo. Uma vez que essas animações estão definidas já, se você quer executar essas animações com HTML e CSS, a gente precisa seguir algumas regras, né? A gente precisa aprender a fazer isso, né? E é isso que a gente vai ver nessa aula. E é muito legal. Vamos lá. Então tá, a primeira coisa que a gente precisa entender é quais são os estágios para a gente animar um elemento com CSS, tá? A primeira coisa que a gente faz é criar a animação com keyframes, tá? O que são keyframes? Se você já trabalhou com animação alguma vez, você já entende esse termo. Keyframes são pontos-chave que, por exemplo, a nossa animação ela tem o keyframe onde nós temos um shape circular e um segundo keyframe onde ele virou um quadrado, mesmo shape virou um quadrado. Então, a gente vai ter dois pontos e o caminho entre sair do estado circular para o estado quadrado vai ser uma animação. E a gente tem dois keyframes. Então, é mais ou menos uma lógica. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco, vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer com keyframes, tá? Mas a gente, então, primeiro a gente tem que criar os nossos keyframes da animação, né? A gente vai definir uma animação e depois aplicar ela. Então, a gente tem que criar esses keyframes. Para cada etapa, né, da nossa animação, então vamos supor que o nosso objeto vai sair do ponto A para o ponto B e depois para o ponto C. Cada uma dessa etapa é um keyframe e a gente faz essa animação, a gente determina essas regras usando as propriedades de transform, tá? Pode ser tanto transform 2D quanto transform 3D, que são propriedades do CSS, tá? Especificamente da versão 3 do CSS, inclusive. E aí, então, para a gente definir esse transform, a gente pode suavizar essas transições, né? Essas modificações, as animações em si, com a propriedade transition, tá? E aí dentro da propriedade transition a gente define mais algumas regras para essa animação ficar mais suave ou do jeito que a gente quiser, digamos assim, né? Mais uma vez, eu sei que isso pode estar um pouquinho abstrato, eu estou mostrando só um diagrama aqui, mas daqui a pouco a gente vai fazer na prática, tá? Mas vamos lá, continuar nosso esqueminha aqui. Então, uma vez que a gente tem os nossos keyframes, a gente está usando o transform para fazer, por exemplo, o nosso círculo virar um quadrado. E a gente está suavizando essa transição para ela não ficar só uma transição estática do ponto A para o ponto B estática, ela está tendo o motion, digamos assim, né? Aí sim, depois que a gente definiu todas essas regras, a gente vai lá no elemento que a gente quer animar, né? Na nossa a div, no caso, e a gente aplica, né, a classe CSS que vai modificar essa div, a gente aplica essa animação com a propriedade animation, né? E aí depois a gente pode ainda, por fim, controlar que hora que a gente quer que essa animação acontece com JavaScript, tá? E aí a gente pode, então, pegar essa classe que contém essa animação, a gente escreveu toda a animação, a gente atribuiu essa animação a uma classe CSS, né? Isso tudo dentro do nosso CSS, e aí então a gente pode, ou não, a gente pode optar, né, por usar JavaScript para quando, por exemplo, quando eu clicar nesse elemento, execute a classe CSS que tem essa animação contida dentro, né, que vai fazer essa animação acontecer. Espero que não tenha ficado um pouco confuso, tá? E essa aula aqui é só uma introdução mesmo a esse assunto, queria mostrar esse diagrama. Então, só recapitulando aqui, por último, mais uma vez, keyframes. A gente define, então, quais são os pontos-chave da nossa animação. O que vai acontecer do ponto A para o ponto B para o ponto C e assim por diante. Os momentos da nossa animação. Depois, dentro de cada keyframe, a gente define as transformações. Então, o que vai estar acontecendo dentro de cada um desses intervalos. A gente pode ter quantos intervalos a gente quiser dentro de uma animação, tá?
E aí a gente usa Transition para dar uma suavizada, para definir como essa animação vai acontecer. Se ela vai ser muito rápida, se ela vai devagar, se ela vai ser com um movimento de easing, que quem também trabalha com animação sabe o que é. Por fim, então, a gente tem todas essas 3 primeiras etapas armazenadas dentro de uma animation, né? A gente vai definir o nome dessa animation. Por exemplo, círculo parabola, uma palavra só, é o nome da nossa animação. E aí a gente usa o animation dentro de uma classe CSS e chama essa animação que a gente criou. Vamos ver isso na prática, na próxima aula? Então beleza, te vejo na próxima aula então.